Oi, meus amores, tudo bem? Vamos dar início hoje a mais uma videoaula, tá bom? Hoje nossa videoaula é de história, então abram aí o livro de vocês. Ó, todo mundo abre o livro na página 18, tá bom? A gente já aprendeu um pouquinho sobre os trabalhos, né? Se vocês entrevistaram alguém da sua família que faça algum trabalho diferente ou um trabalho que você goste. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do trabalho, tá? Você já pensou em quando o trabalho, a pessoa que não conhecemos, é importante para a vida cotidiana? Então, quanto o trabalho de uma pessoa que a gente nem conhece é importante para a nossa vida cotidiana, para a gente viver? Então, por exemplo, um médico que a gente não conhece, mas como ele é importante estar ali trabalhando, ou então um padeiro que faz o pãozinho que a gente nem conhece, mas como é importante ele também, né, gente? Porque ele que faz o pãozinho que a gente toma no café da manhã. Então, essas pessoas que a gente nem conhece, ele trabalha para a gente, para a gente ter um pãozinho de café da manhã, para quando a gente ficar doente ter um médico para a gente ir, não é verdade? Então, são diferentes trabalhadores que realizam diversas atividades fundamentais, como plantar, colher, transportar, construir, ensinar, cozinhar, criar, vender, entre muitas outras atividades. Se não existissem os trabalhadores que planta e colhem os alimentos, por exemplo, quem transportaria esses produtos? E quem seria responsável pela comercialização deles? Por meio do trabalho, inúmeros itens, além de alimentos, são produzidos para atender a necessidade das pessoas. Então, aqui, atividades. O trabalho e o lavrador. O que disse o pão ao padeiro? Antes de pão, eu fui farinha, e a farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. O que disse a farinha ao moleiro? Um dia eu fui grão de trigo, que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. E o que disse o grão ao lavrador? Antes eu fui trigo. Antes de trigo, eu fui semente, que nas tuas mãos semearam até que fizessem flor. E o que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês eu lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão e moo a farinha que faço pão. E faço pão. E a tudo isso eu chamo de trabalho. Gente, olha que lindo esse poema. Então, ó, o que disse o pão ao padeiro? Por que o que disse o pão ao padeiro? Porque o padeiro que faz o pão, não é, gente? Então, o pão disse que antes de virar pão, ele era farinha. E ó, o que a farinha disse ao moleiro? Gente, o moleiro é aquela pessoa que moe o trigo para virar farinha, tá? Um dia eu fui grão de trigo que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. Gente, o lavrador é aquele que colhe a semente, que faz moer, desculpa, que planta, que colhe, tá? Então, ó, antes de trigo fui semente, nas tuas mãos semearam, até que me fizessem em flor. Então, quer dizer, o lavrador é aquele que planta, que colhe. O moleiro é aquele que faz o trigo virar farinha. E o padeiro é aquele que faz a farinha virar nosso pãozinho. Olha que demais, gente. Olha o processo que passa para até virar pãozinho. Primeiro é a semente, o lavrador vai lá e planta, depois ele colhe, depois ele leva lá para o moleiro, que faz o trigo virar farinha, que leva lá para a padaria, onde o padeiro faz a farinha virar pão. Muito demais, né, pessoal? Vamos para a próxima página. Ai, caramba, passei demais. Página 19. Atividades 1. De acordo com o poema, faça as atividades a seguir. Marque um X com os nomes dos trabalhadores
citados no poema. Então, ó, tem moleiro no poema? Tem mineiro? Tem padeiro? Tem lavrador? Então, vocês fazem um X em cada um deles, tá? Qual é a atividade de cada trabalhador citado no poema? Então, gente, vocês vão ver lá. Qual a atividade do padeiro? Fazer o pãozinho, né? Vocês vão ver lá as atividades. C. Ordene as etapas de transformação necessária para a produção do pão. Então, gente, primeiro, o que tem que acontecer? Tem que moer lá o trigo, ele já é o pão feito. Tem que plantar ou tem que colher? Depois, qual que é? Vocês vão colocar qual foi o primeiro, você coloca o número 1. Aí, 2. O que é o 2? A produção da farinha, a produção do pão, a plantação de semente ou a colheita do grão de trigo? Vocês vão estar colocando, tá? 2. Pesquise 3 trabalhos realizados por pessoas no campo e descreva as tarefas delas. Então, vocês vão pesquisar e vão estar escrevendo aí. Página 20. Outros olhares. Gente, quem aí já comeu sorvete de açaí? É o meu preferido, pessoal. A tia ama açaí. Principalmente cheio de leite condensado, né? Leite em pó, uma bananinha, ai, delícia. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá? Então, as pessoas da comunidade de Jauari, no estado do Pará, Jauari, isso, no estado de Pará, sobrevivem por meio de extração do açaí, tá? Uma pequena fruta da cor roxa. Antigamente, as árvores de açaí eram cortadas e vendidas, o que provocava danos ao meio ambiente. Atualmente, as árvores não são mais cortadas e delas apenas os frutos e a fibra são retirados. É uma atividade sustentável que preserva os recursos naturais da floresta amazônica e não agride a natureza. Os moradores da comunidade de Jauari colhem o açaí das 7 às 11 horas da manhã para evitar o calor e a umidade da floresta. Depois vendem um produto à beira do rio para comerciantes que chegam de barco. Além de ser uma fonte de renda para essa comunidade e para muitas outras pessoas que vivem na Amazônia, o açaí é usado na alimentação e na produção e na fabricação de pão, cremes, vinho, sorvete e até chocolate. Com os galhos secos da planta, as mulheres da comunidade fazem artesanato. Por que a extração do açaí pela comunidade Jauari pode ser considerada uma atividade sustentável? Então, gente, olha que demais. Antigamente, as pessoas cortavam a árvore de açaí, né? Para poder extrair o açaí. Hoje em dia, não fazem mais isso. Eles colhem e pegam a frutinha e a fibra. Então, gente, por que é uma atividade sustentável? Porque a árvore continua lá. E daqui a pouco vai nascer mais frutos e mais fibras. Então, devido a isso, ela é uma atividade sustentável. Ela sempre está ali em contínuo, tá? Além de ajudar o pessoal da comunidade a ganhar um dinheirinho, porque eles colhem e vendem. E importante, ó, eles colhem das 8 às 11, onde não tem muito sol, não tem muito calor. E o açaí, além do que, é uma delícia, né? E eles vendem para o pessoal que chegam de barco lá na cidadezinha deles. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho em diferentes tempos, tá? Com o decorrer do tempo, o modo de vida das pessoas passou por mudanças. E com isso, os trabalhos desapareceram ou se transformaram. O surgimento de invenções e outro com avanços tecnológicos, como a luz elétrica e o telefone, tornaram uma função ultrapassada, como as mostradas nesta página. Então, gente, ó, olha que demais. Tá vendo esse rapaz aqui? Isso aqui, gente, é um aparelho tipo de telefone, tá? Então, ó, Freitas Solano, telegrafista, em 1972. Olha que demais, gente. Então, muito antes de existir telefone e internet, havia o telégrafo, que foi foi o primeiro aparelho usado
para as pessoas se comunicarem à distância. Por meio do telégrafo, eram enviadas e recebidas mensagens em códigos que eram traduzidas pelo telegrafista. Atualmente, com o uso da tecnologia mais avançada, o trabalho de telegrafia se tornou ultrapassado. Então, hoje em dia, gente, não existe mais telegrafista, tá? Olha aqui outra aqui, ó. Olha o rapaz aqui, ó. Tá vendo? Ele tá acendendo a luz. Acendedor de lampiões. Olha que demais. Gente, antigamente não tinha rede elétrica, então as pessoas iam lá com foguinho e acendiam um lampião, que era a luz do poste, tá? Em uma época que não havia eletricidade, a iluminação das ruas era feita com lampiões. Por isso, havia profissão de acendedor de lampiões nas cidades. Quando a luz elétrica passou a ser usada pela população, o trabalho de acendedor de lampiões deixou de ser necessário. Que triste, né? Queria conhecer um acendedor aí. Queria ver um lampião na rua. Passei demais. Vamos para o próximo. Página 22. Há trabalhos que permanecem. Então, gente, há trabalhos que tem antigamente e ainda hoje ainda permanece, tá? Então, embora corram os riscos de desaparecer, existem algumas profissões antigas que resistem ao tempo e às mudanças causadas pelos avanços tecnológicos. Muitas dessas profissões se adaptaram para continuar existindo. Geralmente, são profissões que envolvem trabalho artesanal, isto é, feito de alguma forma manual. Veja alguns exemplos. Então, olha, ó, uma costureira. Gente, costureira existe até hoje, né? É que antigamente se chamava de alfaiate, que eram pessoas que faziam as roupas, porque não tinha loja de roupa, né? Então, ó, é uma profissão que existe até hoje, mas algumas só constroem roupas, outras só reformam, né? Ó, o sapateiro ainda continua, o carpinteiro, que é aquele que trabalha com a madeira, é uma profissão antiga que continua até hoje. O chaveiro, né? É uma profissão antiga também que continua até hoje. O relojoeiros também continua até hoje. É que antigamente eles criavam relógio. Hoje em dia eles ainda constroem relógio, mas é mais na manutenção e também, né, para arrumar o relógio quebrado. Vamos para a próxima página. Página 23. Trocas de ideia. As profissões apresentadas na página anterior sobrevivem ao tempo, mas também correm risco de aparecer. Oi, gente, peraí que saiu aqui, já vai pôr de volta. Então, vamos lá. Converse com o professor e os colegas sobre os motivos pelos quais isso acontece. Explorando o documento. Observe esta imagem. Gente, olha... Ah, peraí, vamos aqui, né, responder aqui As profissões apresentadas na página anterior sobrevivem ao tempo, mas também corre o risco de desaparecer. Converse com o professor e os colegas sobre os motivos por quais isso pode acontecer. Então, gente, ó, por que será que pode acontecer de não existir mais sapateiro, chaveiro, costureira? Por que será? Hoje em dia, as pessoas, elas procuram comprar as coisas. Então, por exemplo, às vezes acontece de quebrar um sapato, nem vou levar no sapateiro, vou lá e compro um novo, e acaba comprando um novo, fazendo com que o sapateiro pare de trabalhar. O chaveiro, hoje em dia, existe muitas chaves elétricas. Então, o chaveiro vai perder portas elétricas, que é só encostar e a porta abre. Então, hoje em dia, pode ser, não hoje em dia, mas no futuro, pode ser que essas profissões também passem a não existir mais, tá bom? Explorando o documento agora. Observe essa imagem. Gente, isso aqui são carregadores de garrafa de vidro, tá vendo? Que eram garrafeiros. Esses garrafeiros vendiam essas garrafinhas de vidro, porque antigamente, ó, há mais de 100 anos, não existiam garrafas plásticas como na atualidade. E as pessoas reutilizavam as garrafas de vidro. Era comum ocorrer a venda de garrafa de vidro vazia, em que quem fazia isso
eram os garrafeiros, isto é, os vendedores ambulantes que revendiam essas garrafas. Atividades. 1. Com base na imagem, marca o X na alternativa correta. Garrafeiro é uma profissão do presente ou do tempo passado? Gente, vocês veem gente vendendo garrafa de vidro hoje em dia? Faz um xizinho aí na resposta certa. B. Que profissão atual tem semelhança com o trabalho realizado pelos garrafeiros? Então, gari é aquele pessoal que vai em rua. O catador de material reciclável ou o feirante? Pensem e façam um X, tá? 2. Pesquisem de que forma a profissão que você assinalou na atividade anterior pode contribuir para melhorar a nossa vida. Então, vamos supor que vocês colocarem que é gari, que eram os gari. Então, que forma o gari contribui para a nossa vida? Vocês vão pesquisar e vão escrever lá no caderno, tá? Vamos supor que vocês escolheram lá catador de materiais recicláveis, que é uma profissão semelhante aos garrafeiros. Aí vocês vão colocar lá por que os catadores de materiais recicláveis contribuem para melhorar a nossa vida, tá? Vamos para a próxima atividade, página 24. As mulheres e o trabalho. Antigamente, a maioria das mulheres não trabalhavam fora, tá? De casa. Elas eram do lar, elas cuidavam dos filhos, das crianças, da casa, do marido. Acreditava-se que elas deveriam cuidar da casa e dos filhos, e apenas os homens deveriam trabalhar extremamente. Esse pensamento já está mudado e atualmente há um grande número de mulheres trabalhando fora de casa. Entre as causas dessas mudanças estão a luta feminina por maior participação no mercado de trabalho e a necessidade de sustentar suas famílias. Atividade. Pesquise as fotos de mulheres trabalhando e cole no espaço a seguir. Se preferir, faça um desenho. Depois escreva o nome dessas profissões mostrado nas imagens. Gente, quem não conseguir estar achando aí em revista, desenhe, tá? Mas faça pelo menos umas 3. Quero umas 3 mulheres trabalhando aí, umas 3 profissões, tá bom? Quem fizer mais também pode ser, mas no mínimo 3. Página 25. Trabalho infantil. Só vou voltar rapidinho lá no trabalho das mulheres, tá, gente? Antigamente as mulheres eram muito desvalorizadas, tá? Hoje em dia as mulheres trabalham aí tanto quanto um homem, cuidam da casa, são assim, ó, merecedoras de palmas. Por isso que o papai também tem que ajudar a mamãe nas atividades de casa, né? Porque muita mamãe trabalha fora, então até vocês, pequenas atividades, vocês podem estar realizando em casa, guardando sapatinho, juntando os brinquedos, tirando o pó da sala, do quarto, tá bom? Dá uma varridinha de vez em quando. É muito importante vocês ajudarem a mamãe e o papai, tá? Então, trabalho infantil. No passado era comum encontrar crianças trabalhando em feiras, fábricas, lavouras e nas ruas. E como o trabalho ocupava grande parte do dia delas, essas crianças não tinham tempo de brincar e nem de ir para a escola. Atualmente no Brasil, o trabalho infantil é proibido, ou seja, as crianças não podem trabalhar. Existe uma lei que protege as crianças, mas nem sempre essa norma é cumprida. Pois ainda há meninos e meninas em situações de risco em lixões, em mangues, em minas de carvão, no ambiente doméstico e nas ruas. Gente, quem já viu criancinha vendendo bala no semáforo? Essas coisas são um trabalho infantil, que não é legal de estar acontecendo, porque o tempo que elas estão lá vendendo bala, pedindo dinheiro no semáforo, elas poderiam estar estudando ou brincando, né? Então, ó, aprender é divertido. Criança não trabalha, criança brinca. Ai, fácil demais. Crianças brincam de tudo e que as faça parecer adultas. Crianças gostam de brincar de mamãe e filhinha, né? De mãe e filha, de cantar, de astronauta, de jogar futebol, de professora, de lojinha. Crianças gostam de brincar de trabalhar. Desenhe a brincadeira em que você imita uma profissão de um adulto. Então, vocês vão estar desenhando assim. Gente, eu desde criança gostava de brincar de escolinha, que eu era professora, então eu era diretora, então eu era aluna. Então, vocês vão fazer aí. Depois eu quero saber, hein? Qual foi a profissão que vocês escolheram para estar desenhando aí? Se vocês gostam de brincar.
Gente, ó, nossa matéria de história acabou, tá bom? Façam as atividades aí com bastante capricho. Quem tiver alguma dúvida é só chamar a prof, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. A tia ama muito vocês. Não vê a hora da gente estar se encontrando novamente, tá? Beijinho e até mais!